Olá, queridas e queridos. Espero que esteja tudo bem com vocês, apesar de todo esse momento tão triste que nós estamos vivendo, né? Espero que a saúde mental de vocês esteja em dia. Espero que vocês estejam cuidando aí de vocês, das pessoas que vocês amem. Queria dizer que eu tô com muita saudade da sala de aula, viu? Saudade de sentir aquela energia gostosa que a gente acaba trocando em sala de aula. Eu espero que logo, logo nós podemos estar juntos em sala, né? Enfim, né? Trocando as experiências aí de como foi esse período de isolamento social. Que a gente possa, nesse período, né, olhar para dentro da gente, conseguir aí, se conhecer melhor, rever o que é importante, né? Eu tenho sentido que tem sido um período aí de grande desenvolvimento, apesar de toda a tristeza. Espero que vocês também consigam sentir isso aí na casa de vocês. Estou ansiosa para o momento que possamos estar juntos novamente. Pessoal, como faz algum tempinho aí que nós estamos sem aula, né? Eu resolvi nesse primeiro momento fazer uma revisão, né? Fazer um apanhado geral das coisas que nós vimos em sala de aula. Até porque eu pretendo que vocês realizem algumas atividades, né, disponíveis lá no AVA. E para auxiliar vocês no desenvolvimento dessas atividades, que eu gostaria de fazer também essa revisão. E também, né, pessoal, logo quando a gente voltar aí, quando a gente tiver a possibilidade de estar junto novamente, as nossas provas também, né, não vão demorar a acontecer. Então a gente já pega esse conteúdo até aqui e já fica aí revisado para as atividades e para as provas de vocês, ok? O primeiro assunto que a gente viu em sala de aula, né, lá no comecinho do ano, foi basicamente a diferença entre ética e moral. E eu queria fazer alguns comentários em relação àquele tema, porque vai ser um tema que também a gente vai ver aí na nossa prova. Bom, pessoal, quando eu falo em ética vai ser uma disciplina da filosofia que vai estudar aí os costumes e vai estudar as condutas de um ser humano na sociedade. Já quando eu falo em moral, eu vou dizer que a moral ela é o conjunto de regras de convivência de um determinado grupo. Ética e moral, eles são sempre conceitos diferentes, gente. Nós não podemos confundir, achar que ética e moral são sinônimos, são as mesmas coisas. Porque até a origem da palavra ética, a origem da palavra moral são aí distintas. A palavra ética, por exemplo, ela vai vir do grego ethos, que significa caráter ou modo de ser. Já o vocábulo moral, ele vem da tradução de ethos para o latim, que é mos ou mores, que significa, então, costumes, né? Então, a origem dessas palavras já mostra aí uma diferenciação no que cada uma quer dizer. Pessoal, a moral, ela vai ser sempre normativa. Já a ética, ela é uma ciência. Acho muito importante a gente destacar que a ética é uma ciência. E para que serve? O que estuda essa ciência que é a ética? Ela vai estudar o comportamento moral, vai buscar compreender, vai criticar a moral de uma sociedade. Então, guardemos de uma forma muito objetiva o que é ética. A ética ela vai ser sempre filosófica e científica, tá, pessoal? Então, a ética vai ser sempre filosófica e científica. A gente também pode chamar aí de ética o campo da filosofia que se dedica a entender, a compreender e a refletir sobre as ações humanas. E essas ações humanas são sempre aí ações com algum cunho moral. E classificar essas ações entre certas ou erradas, né? Então, é essa ciência aí que vai buscar dividir um comportamento em certo ou errado. Isso vai ser a ética. Já a moral, gente, ela vai determinar o nosso comportamento por meio de um sistema que prescreve determinadas condutas. Nós costumamos adotar uma conduta ou outra baseado
esse sistema de valores que é enraizado na nossa própria consciência e que envolve ideias aí pré-concebidas de certo ou errado que ao longo da nossa vida vão aí guiar a nossa conduta. Então essa é a ideia de moral. Nós também vamos definir de uma forma objetiva o que é moral como um conjunto de hábitos, como um conjunto de costumes que uma determinada sociedade tem. Por que determinada sociedade? Porque, gente, a moral ela vai ser sempre de acordo com uma cultura local, em um determinado espaço e em um determinado tempo. Alguns elementos da sociedade, como a religião, o modo de vida dessa sociedade, o acesso dessa sociedade à informação, vão fazer com que a moral ela seja de uma determinada forma, ao contrário de uma outra sociedade que não tem os mesmos aspectos culturais, religiosos, não tem o mesmo acesso à informação, por exemplo. Então, gente, a moral, ela vai sempre expor preceitos aí, né, condutas, e esses preceitos, essas condutas vão ser expressadas pra gente como normas de proibição ou de permissão, né, o que é correto, o que é errado. Então, se a gente fosse definir de uma forma objetiva o que é moral, nós falaríamos que moral, então, é um costume, né, ou hábito de um povo, de uma sociedade, e em um determinado tempo e em um determinado espaço geográfico. Pessoal, a moral, ela é dinâmica. Por quê? Ela vai mudar constantemente, porque os hábitos sociais, eles não são os mesmos, certo? Por esse motivo, então, eu posso dizer que a moral, ela é dinâmica, ou seja, a sociedade muda e a nossa ideia, nesse conjunto de hábitos aí que vão nortear as nossas condutas, elas também vão sofrer transformações, elas também mudarão, né? Então, a ética ela é estática, ela é sempre a mesma, porque é ciência, e a moral não, a gente vai dizer que ela é dinâmica por conta das mudanças que ela sofre. Pessoal, quando eu falo em comportamento moral, por exemplo, esse comportamento moral ele vai ser moldado aí pela cultura. Então, tabus e permissões morais, eles vão sendo modelados aí de acordo com o desenvolvimento social dos povos, da sociedade. Então, a gente tem alguns comportamentos humanos que eles vão se modificando ao longo do tempo, que antes eram considerados imorais e hoje já não tem esse impacto aí de moralidade na nossa sociedade, né? A gente pode citar alguns exemplos, né, em relação a essas normas que foram consideradas imorais, que hoje a gente já não enxerga aí como uma conduta imoral. E o primeiro exemplo que eu posso falar para vocês são as normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade, né? A moral, ela sempre sofreu e ainda hoje sofre grande influência da religião. E a religião, ela trata aí a sexualidade e o sexo de diferentes maneiras, né? Em sociedades antigas que acreditavam em vários deuses, ou seja, as sociedades politeístas, o celibato ele não era estimulado, ao contrário, né? A forma de cultuar a deuses muitas vezes era por meio do sexo. Já após a Idade Média, ali, com o crescimento do cristianismo, a gente passa a considerar, passa a visualizar já a questão da estimulação ao celibato, por conta de toda a cultura cristã influenciando ali, então, no que seria moral, né? Pessoal, ainda continuando aqui para a gente ter outros exemplos de comportamentos, né? Exemplos de moral, o tratamento dado à mulher, né? O domínio dos homens nas relações sociais em relação às mulheres, ele é antigo, e a partir disso,
E a partir disso, né, gente, então surge toda essa cultura aí do patriarcado. Quando a gente observa que, por exemplo, a partir de 1930, as mulheres ali passaram a ter direito a voto, a gente vislumbra, né, como esse comportamento de dominação social do homem em relação à mulher foi uma coisa aceita, né, moralmente falando. Então, né, dando um apanhado geral aqui sobre as principais diferenças sobre ética e sobre moral, para que a gente prossiga aí para os próximos tópicos da nossa matéria. Pessoal, sendo bem objetiva, né, destacando aqui alguns pontos importantes. A ética, ela vai ser sempre aí uma ciência, né? Ela tem esse caráter filosófico, ela é um ramo da filosofia. Já a moral, ela tem um caráter prático, uma força normativa, aquilo que as pessoas de fato vivem, né? A ética, ela é permanente, ela é universal, enquanto a moral não, pessoal, ela é temporária, pois ela é cultural. A sociedade avança, a moral ela também aí sofre mudanças. A ética vai ser essa ciência, então, que estuda a moral. Já a moral vai ser esse conjunto de hábitos e de costumes de uma determinada sociedade, de um determinado grupo social, de um determinado povo, ok? Essas aí eram as principais diferenças de ética e de moral que eu gostaria de destacar para vocês. E aí, gente, iniciando os estudos lá do nosso código de ética, né? Do nosso código de ética e disciplina da OAB, né? Indo para o artigo 1º ali, nós vimos as atividades aí que são privativas da advocacia, né? Nós temos ali dois incisos que vão tratar das atividades que só os advogados devidamente inscritos na OAB que poderão, então, realizar. A primeira atividade aí que é privativa do advogado vai ser a postulação, né, em qualquer órgão do Poder Judiciário e dos juizados especiais. O que eu gostaria de destacar para vocês nesse inciso 1 do artigo 1º? Pessoal, a expressão qualquer ali, ela foi declarada inconstitucional, tá? Por quê? Daqui a pouco veremos que tem algumas exceções em que o jus postulante ele não é apenas do advogado, ok? Então, fazendo alguns comentários aí sobre esse inciso 1º, que vai falar aí sobre a postulação em qualquer juízo ou órgão do poder, em qualquer órgão do Poder Judiciário ou juizado especial. Pessoal, essa postulação exclusiva do advogado, ela tem um respaldo constitucional. O artigo 133 da nossa Constituição Federal vai falar aí sobre a importância do advogado, que exerce aí uma função essencial à justiça. Então, gente, além aí de ser uma função essencial à justiça, né, o artigo 133 ele determina aí a indispensabilidade do advogado. A indispensabilidade, né, do advogado para a administração da justiça, ok, pessoal? Então, né, esse respaldo aí para que a postulação seja exclusiva do advogado, nós vamos encontrar na própria Constituição. Ainda, gente, no dispositivo constitucional, que é o artigo 133, que eu falo para vocês, a gente pode extrair duas importantes informações. A primeira é essa indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, e a segunda é a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações, ok? Isso é a Constituição que vai determinar. Pessoal, comentando ainda sobre o inciso 1º, né, em relação à postulação aí do advogado nos órgãos do Poder Judiciário e nos juizados especiais,
Eu gostaria de pontuar com vocês que a advocacia, além dela ser uma profissão, ela é um munus. Porque, gente, o advogado ele cumpre um encargo de contribuir para a realização da justiça. Então, a gente vai dizer que os atos do advogado, eles são revestidos aí de munus público, ou seja, eles são revestidos de natureza pública, eles são invioláveis, né? E o advogado ele vai ser inviolável por seus atos e as suas manifestações aí, claro que, né, nos termos que a própria lei determina. E essa lei vai ser aí o nosso estatuto, ok, pessoal? Então, em relação aí a esse caráter público dos atos do advogado, e na maioria, em alguns casos, ele vai ter essa inviolabilidade. Ainda dentro do inciso 1º, aqui do artigo 1º, eu gostaria de destacar com vocês as hipóteses em que não há necessidade de ter um advogado representando, não há a necessidade do ius postulandi do advogado, ou seja, que a própria parte ela pode ter um acesso direto ao Poder Judiciário sem estar ali representada, né, por um advogado, ok? E, gente, essas hipóteses vão ser, a primeira aí, nós temos os juizados especiais cíveis, né? A Lei 9.099 de 1995, que trata aí sobre os juizados especiais cíveis, ela vai aí nos dizer que as ações que têm um valor da causa de até 20 salários mínimos, elas não precisam necessariamente de ter um advogado ali representando a parte. Lembrando, pessoal, que a regra é a exigência do advogado para que haja a postulação nesses órgãos do Poder Judiciário ou dos juizados. E essas exceções aí são as exceções que eu estou trazendo nesse momento para vocês, ok? Então, relembrando a primeira exceção que nós temos, juizados especiais cíveis até 20 salários mínimos. A outra exceção, gente, vai ser o juizado especial federal. E aí, no juizado especial federal, o nosso valor da causa, ele sobe um pouquinho mais aí para 60 salários mínimos. Nós também temos as ações que discutem né, alimentos. Na Lei de Alimentos, a Lei 5.478 de 1968 traz essa exceção. Pessoal, outra exceção é o processo administrativo disciplinar, ou PAD, né? Essa é a sigla aí. Nós temos uma súmula vinculante lá do Supremo Tribunal Federal que vai nos dizer que a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não gera aí qualquer nulidade, porque como é um processo administrativo, né, não há aí essa exigência de defesa técnica, né, de defesa por um advogado. A defesa técnica seria justamente a defesa por um advogado. Outra situação que o próprio estatuto vai nos trazer aí, logo ali nos seus parágrafos do artigo 1º, é a possibilidade de impetração de habeas corpus. E, gente, essa impetração do habeas corpus, ela vai alcançar qualquer instância e qualquer tribunal. Não vai ser, então, uma atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrar esse habeas corpus, inclusive uma pessoa diferente daquela que está sofrendo ali o constrangimento ilegal do seu cerceamento de direito de ir e vir, ok? É importante destacar aqui nesse comentário sobre a possibilidade de qualquer pessoa impetrar um habeas corpus, que, gente, é só o habeas corpus, não confundam com outros remédios constitucionais. Habeas data, mandado de segurança, ação popular, todas as outras ações, elas precisam aí de uma representação por meio de um advogado, ok? Pessoal, outro comentário que eu gostaria de fazer com vocês é em relação aos juizados especiais. Ainda que a gente tenha lá a possibilidade de, no caso do juizado especial civil, até 20 salários mínimos, no juizado federal, até 60 salários mínimos, os juizados especiais criminais,
a gente vai sempre falar na presença do advogado, tá? Então, em relação aos juizados especiais, criminais, nós temos que necessariamente ter a representação pelo advogado. Outra hipótese aí que a gente não pode deixar de falar é a justiça do trabalho, né? Nós temos lá no artigo 791 da nossa CLT a possibilidade de o empregado ou do empregador fazer a sua reclamação trabalhista ali de forma pessoal perante a Justiça do Trabalho, sem a necessidade de estar acompanhado de um advogado. Mas quando a gente fala desse jus postulante aqui na Justiça Trabalhista, é importante que a gente destaque uma súmula do TST, que é a súmula de número 425. Essa súmula, ela vai dizer o quê? Que esse jus postulante do trabalhador e do empregador, ele vai se limitar às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, né? E outros recursos aí que vão ser de competência do Tribunal Superior do Trabalho, eles não vão estar englobados aí por esse jus postulante. Então, a necessidade de representação aí por meio de um advogado, ok? Essas são algumas hipóteses aí que é importante que vocês fixem a respeito das exceções da necessidade de um advogado para representar a parte, né? Exceções aí a esse inciso primeiro que eu falava para vocês, que é um ato privativo, que só o advogado pode postular perante os órgãos do Poder Judiciário e dos juizados especiais, ok? Pessoal, ainda fazendo alguns comentários em relação aos atos que são privativos, né, dos advogados, a gente tem ali a necessidade de um advogado, ele visar os atos e os contratos aí que constituem pessoas jurídicas, né? Quando a pessoa jurídica ela vai nascer, né, ela tem que ter uma espécie de certidão de nascimento para ir até a junta comercial, então, e dar início à sua vida jurídica. E esse ato constitutivo da pessoa jurídica, ele tem que ser necessariamente ali visado por um advogado. Gente, sem esse visto por um advogado, esse ato constitutivo, ele vai ser nulo, tá? Então, a regra é que todos os atos e contratos das pessoas jurídicas, eles devem ser visados, aí, vistados por um advogado. Mas nós temos duas exceções também a essa regra que eu gostaria de destacar com vocês, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, essas empresas aí, elas estão, né, microempresas e empresas de pequeno porte, elas estão livres aí dessa necessidade de ter os seus atos constitutivos e contratos constitutivos vistados por um advogado. E aí, pessoal, além desse inciso primeiro, né, que vai falar aí sobre a postulação nos órgãos do Poder Judiciário e nos juizados, a gente tem o inciso segundo, que vai falar ali sobre as atividades de consultoria, de assessoria e de direção jurídica. Essa também aí são atividades que não podem ser praticadas por bacharéis em direito, apenas por advogados ali devidamente inscritos na OAB. Então, para a gente entender aqui bem rapidão o que é consultoria jurídica, né? A gente vai entender como consultoria jurídica um direcionamento e um alinhamento processual, mas sem a formalização de um serviço. Ou seja, a gente não tem a execução de uma atividade de fato. Então, a consultoria é aquele primeiro contato que nós temos com o cliente ali, nós vamos apenas dar algum esclarecimento, apresentar ali a forma de defesa, mas sem executar de forma direta ali um serviço, sem fazer algum ato processual ou administrativo, ok? Já a assessoria jurídica, ela vai ser a formalização ali da consultoria, ou seja, vai haver entrega do serviço. Então, além de prestar os esclarecimentos ali do jeito que é só na consultoria, na assessoria o advogado ele vai conduzir, vai realizar ali atividades processuais ou até mesmo administrativas.
Em relação à direção jurídica, quando há um departamento jurídico numa empresa, o que é a direção jurídica, né? Havendo a existência desse departamento jurídico numa empresa, o diretor desse departamento obrigatoriamente tem que ser um advogado. Então, né, sendo muito objetivo em relação a esses três conceitos, a consultoria seria aquele primeiro atendimento, né? A assessoria, os atos posteriores ali que englobam a efetivação de um serviço. E a direção jurídica é a gerência jurídica aí de uma empresa pública ou até mesmo privada, que tem aí um setor jurídico próprio, né? Isso aí vai ser responsabilidade de um advogado, ok? Pessoal, continuando aí, né? Em relação às atividades privativas do advogado, já comentei para vocês também, só ressaltando a importância do advogado de visar aí os atos constitutivos das pessoas jurídicas, com exceção das microempresas e as empresas de pequeno porte, ok? Há essa exceção aí. Gente, quando eu tenho o exercício de uma atividade que é privativa da advocacia, sendo exercida por uma pessoa que não está inscrita na OAB, que não é advogado ou advogada, a gente vai ter aí o exercício legal da profissão, ok? Então, pessoas exercendo essas atividades que eu acabei de dizer para vocês, que são atividades aí exclusivas, né, do advogado, elas vão estar cometendo o crime de exercício ilegal da profissão. Pessoal, em relação ao exercício efetivo da advocacia, né, a gente precisa da participação anual mínima em pelo menos 5 atos privativos, né, o artigo 1º do Estatuto também ali vai determinar quais são essas atividades privativas. Então, para a gente considerar aí o exercício efetivo da advocacia, precisamos ter realizar pelo menos anualmente 5 daqueles atos que eu acabei de dizer para vocês, como atos aí privativos do advogado. Dando sequência aos nossos estudos, né, o artigo 2º do nosso estatuto aí, ele vai nos dizer que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, tá, pessoal? E realizando aí a sua atividade, né, o advogado ele presta um serviço público e ele também exerce uma função social. Dentro disso, gente, dentro do exercício da advocacia, ele vai ser aí inviolável por seus atos e por suas manifestações, ok? E, gente, sempre que eu falar em um ato que é privativo do advogado e ele foi praticado por uma pessoa não inscrita na OAB, além das sanções civis, penais e administrativas, esses atos eles vão ser atos nulos. E, pessoal, essa nulidade, importante que vocês gravem essa parte, é uma nulidade absoluta, ou seja, não tem possibilidade de ser ratificado aí sequer por um outro profissional inscrito na OAB, tá? Então, essa nulidade ela é uma nulidade absoluta. Então, gente, reformulando aí, né, sobre os atos nulos, né, a gente tem a possibilidade dos atos nulos por aquelas pessoas que não estão inscritas na OAB. E também temos ali a possibilidade de atos nulos por um advogado que está impedido, né? Lembrando aí que a gente tem as hipóteses de impedimento e de suspensão, que veremos daqui a pouco, passarei também na revisão para vocês. Mas dentro do limite do seu impedimento ali, esse advogado, os atos que ele praticar ali dentro do seu impedimento, então, vão ser atos nulos. Assim como aquele advogado que foi suspenso, aquele advogado que está licenciado, ou aquele advogado que passou a exercer ali uma atividade incompatível com a advocacia, ok? Então, esses atos aí serão atos totalmente nulos e impossíveis de serem ratificados, corrigidos, né? Porque a advocacia, gente, ela só pode ser exercida por quem está regularmente inscrito nos quadros da OAB. E é vedada a prática de atos aí por
por estagiários ou bacharéis em direitos, né? Em estagiários ainda a gente tem algumas exceções que ele pode ali exercer de forma desacompanhada do advogado algumas atividades, ok? Queria comentar rapidinho com vocês aqui em relação às incompatibilidades, né? Quando a gente fala de incompatibilidade, a gente está falando de uma atividade que ela é incompatível com a advocacia e o advogado, gente, nem mesmo em causa própria, ele pode advogar. Porque não é a pessoa do advogado, é aquela função que ele exerce que está incompatível ali com a advocacia, ok? Eu não vou falar de caso a caso das incompatibilidades, né? Mas vocês podem ler lá no artigo 28 de vocês, que tem o rol das atividades incompatíveis, né? Eu gostaria que vocês dessem uma lidinha lá naqueles incisos do artigo 28 que tratam das possibilidades ali de incompatibilidade, ou seja, naqueles casos, pessoal, o advogado ele está totalmente impedido de exercer a advocacia, justamente porque a função que ele exerce ali, ela não tem harmonia com o exercício da advocacia, ok? Na sequência, gente, nós vamos ter o impedimento. O impedimento ele é menos grave, por assim se dizer, do que a incompatibilidade. Porque o impedimento ele é uma proibição parcial de se exercer a advocacia. Ou seja, eu posso determinar em algumas situações, mas em outras não, né? E aí o exemplo que eu tenho para explicar para vocês, que eu também disse em sala, é o caso do funcionário público que não pode ali exercer contra a fazenda pública que o remunera, ok? O impedimento, ele só dura enquanto a pessoa está exercendo ali a atividade e aqueles atos nulos, eles só vão acontecer aqui no impedimento se a pessoa, dentro desse limite do impedimento, ainda exercer ato de advocacia. Porque os outros atos, ela não está ali impedida de exercer, apenas nas situações ali do artigo 30, ok? Então, relembrando aí, a incompatibilidade ela é uma proibição total do exercício da advocacia. As hipóteses vão estar ali no artigo 28 e nos casos da incompatibilidade, pessoal, se essa incompatibilidade ela for permanente, esse profissional da advocacia ele vai ter que requerer o cancelamento da sua inscrição junto com a OAB. E nos casos dessa incompatibilidade ela ser permanente, então ele vai ter que pedir o licenciamento ali, né? Se esse exercício desse cargo incompatível ele for temporário e não permanente. Já o impedimento, ele vai ser essa proibição parcial de se exercer a advocacia. As hipóteses estão descritas lá no artigo 30 e o advogado só não poderá exercer ali a advocacia dentro dos limites do seu impedimento, né? Outra hipótese que a gente tem para falar um pouquinho aqui é as hipóteses de suspensão. A suspensão, ela é uma penalidade aplicada, né, pela OAB. A pessoa o advogado, ele cometeu alguma infração disciplinar e por conta disso ele teve ali como penalidade a suspensão. Essa suspensão, gente, ela tem um prazo máximo de 12 meses e um prazo mínimo de 30 dias. Então, a suspensão pode durar de 30 dias a 12 meses. Onde nós vamos ver sobre suspensão ali no estatuto? Lá no artigo 37, tá, pessoal? A gente pode entender e ler um pouquinho melhor sobre a suspensão. Porém, quando a gente for estudar ali sobre infrações disciplinares, eu vou tratar um pouquinho mais sobre esse tema com vocês. Ainda aqui, né, falando sobre essas hipóteses aí que o ato pode ser nulo, nós vimos aí a suspensão, o impedimento e a incompatibilidade. Nós temos como hipótese também a licença, gente. A licença, ela é requerida pelo próprio advogado e ela tem sempre um caráter temporário, né? E durante esse período de licença, os atos da advocacia eles não vão poder ser praticados, eles não vão poder ser exercidos. As hipóteses que nós temos de licenciamento estão lá no artigo 12, tá? Então, peço para vocês que se remetam ao artigo 12 e leiam lá os 3 incisos que falam sobre as possibilidades aí, então, de
de licenciamento, né? Lembrando que, ao contrário da suspensão, que é uma sanção disciplinar, o licenciamento ele é sempre voluntário. Pessoal, eu vou terminar esse bloco e aí a gente volta em um outro para os vídeos não ficarem compridos, muito grandes, né? Muito cansativos para vocês assistirem. Até daqui a pouco.